If I was young, I'd flee this town. I buried my dreams underground. As did I, we drink to die, we drink to die. Considerado o principal fator da atual crise, o aumento populacional tem grande influência na produção de alimentos, pois o crescimento desordenado da população vem gerando uma deficiência no mercado produtor. Além de que o crescimento da renda dos trabalhadores vem mudando seus hábitos alimentares. Podemos tomar como exemplo o aumento mundial de carne bovina, que passou de 20 quilos para 50 quilos por pessoa em um ano. A disparada do preço do barril do petróleo fez dobrar o preço da tonelada de fertilizantes e de insumos agrícolas. Além do preço dos alimentos, o alto custo do petróleo influencia também outros setores da economia, acarretando uma inflação geral. A produção de etanol é responsável por metade do aumento da produção mundial de milho. Dessa forma, aumentam os custos de produtos bovinos e suínos, já que o milho é usado em rações animais. O uso de terras férteis para a fabricação de biocombustíveis reduz as terras destinadas aos alimentos. Embora a produção de etanol no Brasil seja feita a partir da cana-de-açúcar, não acabando com o espaço para pastagens, a produção de etanol nos Estados Unidos é feita a partir do cultivo de milho. A crise alimentar foi parcialmente originada pela crise de petróleo, que acabou gerando uma crise financeira. Durante os últimos 30 anos, o mundo sofreu uma grave mudança no setor de produção de alimentos. A fome continua sendo uma realidade e cada vez mais cresce o número de famintos. Os países da África foram os mais atingidos devido às secas. Foram declarados como áreas de desastres. Na Etiópia, cerca de 20% da população chegou à beira da morte devido à fome. Podemos afirmar que o pior momento da crise se dá a partir de 2007, com o aumento dos preços de alimentos. De acordo com a Conferência Mundial sobre Alimentação, todo indivíduo tem direito ao alimento, embora a desigualdade social seja o que mais afasta o seu acesso. Ao olharmos para o consumo alimentar dos americanos, podemos perceber que eles são invadidos por uma epidemia de excesso de peso. Devido ao seu mau hábito alimentar, a população americana caminha para a obesidade. Enquanto isso, o consumo alimentar dos africanos é baseado na agricultura de subsistência. As novas formas de consumo alimentar são moldadas a partir da situação econômica do indivíduo, fato que explica o surgimento de novas carências alimentares. A crise de alimentos gerou um aumento de 83% nos preços de alimentos básicos e fundamentais para a cadeia alimentar no mundo. A fome não se dá por falta de alimentos, e sim pela falta de acesso a eles. Com o aumento do trigo, milho, arroz, carne, dentre outros, a população menos favorecida teve que racionalizar o seu consumo. Os alimentos não aproveitados ao longo da cadeia produtiva representam 1/4 do nosso produto interno bruto, que ultrapassa a quantia de 17 bilhões de reais. Atualmente, das 10 mil toneladas de produtos que são produzidos, cerca de 1% vai para o lixo. Isso significa 100 mil quilos por dia, sendo que 50% do lixo é composto de alimento do nosso próprio consumo. Isso significa que 50 toneladas diárias que são jogadas no lixo poderiam alimentar grande parte da população carente. Uma casa brasileira desperdiça em média 20% dos alimentos que compram semanalmente. Isso significa uma perda de 1 bilhão por ano, ou suficientes para alimentar 500 mil famílias. Combate o desperdício de alimentos. Ao longo da pesquisa sobre a crise de alimentos, podemos perceber que a sua consequência é a fome. A crise alimentar não é um problema de produção, e sim de distribuição, onde os mais carentes são desfavorecidos. O mapa da fome vem ampliando cada vez mais. Enquanto isso, o mundo está sendo confrontado com as ondas da fome e uma crise financeira. Se medidas de caráter estrutural não forem tomadas, nós assistiremos movimentos migratórios incontroláveis em busca de alimentos e uma instabilidade política crescente. Para solucionar o problema, o Conselho de Segurança da ONU deveria se reunir para tratar da crise alimentar mundial, evitando a desestabilização dos estados mais ameaçados. É importante promover a produção de todas as terras agrícolas. A autossuficiência alimentar é o primeiro desafio que deve ser enfrentado pelos países em desenvolvimento.
é preciso implantar, aumentar e aprimorar a infraestrutura rural e as condições das colheitas. Com o preço do barril do petróleo muito caro, as nações buscam fontes de energia alternativas, como o etanol, que gera ampliação de cultivos para produzi-lo, como cana-de-açúcar no Brasil e milho nos Estados Unidos. Porém, com isso, esses cultivos podem se tornar mais caros, já que seriam mais procurados. É importante investir na biotecnologia para ajudar a acelerar o desenvolvimento das colheitas com rendimento mais alto. Os alimentos transgênicos são plantas criadas em laboratório com técnicas da engenharia genética que permitem cortar e colar genes de um organismo para o outro, mudando a forma do organismo e manipulando sua estrutura natural a fim de obter características específicas. Eles aumentam a produção, melhoram a qualidade de alimento e garantem maior resistência e durabilidade no armazenamento. Agora que você já aprendeu algumas medidas para solucionar a crise e evitar o desperdício, seja um consumidor consciente e faça sua parte.